Olá! Hoje no Câmara Cidadania nós vamos conversar com o engenheiro florestal Ciro Farhat. Ele é concursado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Maringá. Nós vamos conversar um pouco sobre arborização. Obrigada pela sua presença, Ciro. Arborização em Maringá, cidade conhecida como Cidade Verde. Hoje a gente verifica que em vários loteamentos novos, parece haver aí uma modificação, um número menor de árvores. Como é que a Secretaria trabalha o plano de arborização de Maringá? Boa tarde, Célia, um prazer. Na verdade, a arborização, hoje ela está separada em algumas secretarias. Então, a parte inicial, que é o planejamento, antigamente ficava tudo concentrado numa única secretaria. Passou para o CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e assim tem que ser. E o CEPLAN, hoje, até no início dessa gestão, começou desestruturado, porque sem nenhum profissional na área. Então, essa parte agora vai ser absorvida pela Secretaria de Meio Ambiente. Tem um engenheiro florestal que entrou recentemente, concursado, e vai abordar esse aspecto. Mas é assim, toda vez que sai um loteamento novo, como sai um projeto de iluminação, de galeria de águas pluviais, o projeto de arborização também é parte integrante do loteamento, e necessário. A companhia loteadora é que tem que elaborar e apresentar o projeto. Lógico que ele passa pelo crivo da prefeitura. Então, agora vai passar lá pela Secretaria do Meio Ambiente, por enquanto, talvez volte para o CEPLAN. Então, tem critérios com relação à escolha de espécies, à distância, tudo isso é verificado para que seja adequado ao meio urbano, adequado à cidade. Como essa escolha de espécies é livre para loteadora, porque a gente pensa assim, se você limitar por maior que seja uma lista que se ponha de espécies possíveis de serem utilizadas, a nossa flora é muito maior do que isso. E às vezes tem profissionais qualificados que podem trazer outras espécies, então isso é livre. Infelizmente, a gente não tem encontrado profissionais que apresentem projetos de boa qualidade no setor de arborização. Então, acontece muita repetição de espécies, vão tentando, faz, o projeto não dá certo, faz, corrige, até que dá certo. Aí, nos próximos loteamentos, eles fazem tudo igual. Então, lógico que tem profissionais mais qualificados que apresentam projetos melhores, mas isso é uma complicação. Então, são dois fatores. Falta de profissionais adequados que tenham competência para fazer um projeto utilizando mais espécies, inove um pouco ou até resgate um pouco do que já existia na cidade, e falta de viveiros também que produzam mudas de qualidade. Porque, assim, quando sai o projeto de arborização, ele é aprovado em 3 fases. Primeiro, ele é aprovado no papel, depois é aprovado o lote de mudas que vai ser plantado. Isso tem que passar, o lote de mudas tem que passar pela vistoria? Pela vistoria, Leva não todas as mudas, mas ao menos uma parte de cada espécie daquelas mudas que vão ser plantadas para ver o padrão da muda, como que ela foi produzida. Essa fase não tinha antigamente, mas quando a gente ia fazer vistoria, verificava que estava tudo ok, tudo bem plantado e tinha um índice de mortalidade enorme. Mas você não via a raiz da muda, não via como ela foi produzida, então a gente passou a exigir também a vistoria na muda. Não é o ideal ainda, mas já é alguma coisa. Você vendo a muda antes de plantar, você vê o torrão, uma ou outra, você pode abrir a embalagem, ver se ela está bem formada ou não. E a terceira fase é a execução do projeto. Quando ele é plantado a chão, ainda a prefeitura faz mais uma vistoria e verifica a situação. Então, normalmente, quando sai o loteamento novo, passando por essas 3 fases, e ele é aprovado, mesmo com isso que eu falei, com falta de qualidade de muda e tal, a gente puxa um padrão mínimo de qualidade, ele sai ok. Mas o controle disso depois de plantado é muito difícil. A loteadora normalmente não fica muito tempo dando manutenção a essas mudas. Uma muda aí vai precisar de uns 2, 3 anos até efetivamente pegar e se desenvolver e não ter mais risco de perda. Os proprietários também que compram os lotes muitas vezes abusam,
Tem muitos loteamentos aí que acabam queimando mudas, porque põem fogo no terreno e passam fogo para a muda, ou passa caminhão para entrar na obra, trator e acabam com a arborização, ou se sente naquela posição de que eles querem ser o dono da árvore da calçada. Então ele pressupõe que aquela muda que está ali não é o que ele quer. Ele retira a muda e põe outra espécie. Que normalmente ele tira uma muda que é adequada à situação dele e muitas vezes acontece de colocar mudas que não são adequadas, mas ele pensa que vai ser boa. Então tem essa situação. Então a gente passa um loteamento, logo depois de aprovado, tem um padrão. Se você passar um ano depois, parece que não foi feito um projeto de arborização ali. E a fiscalização também, vocês têm dificuldades em número de fiscais para trabalhar com essa fiscalização efetiva? Muita. Hoje, na CEMUSP, nós estamos em 2 profissionais. E, na verdade, a gente não está mais fazendo vistoria em loteamentos novos. Porque 2 profissionais não dá conta de atender a demanda de verificar as árvores adultas na cidade com problemas. As pessoas ligam no 56, fazem solicitações e a gente vai para verificar, porque qualquer serviço que vai ser feito na arborização, principalmente de remoção de árvore, tem que ter o aval de um técnico. Então a gente tem que ir avaliar e não atende a demanda, está bem defasado. E isso é um processo que, na verdade, a gente andou um pouco para trás. Alguns anos atrás a gente estava com até 4 profissionais, em função de mudanças de secretaria, de exoneração de cargos comissionados. Hoje estamos em 2. Então a cidade cresceu muito. Eu entrei em 89 na prefeitura, 1989. De lá para cá, muitos loteamentos novos, quantidade de árvores muito maior e o serviço diminuiu um pouco. Então não consegue realmente fazer uma fiscalização efetiva. Por isso que nesses novos loteamentos, depois de aprovado, que já não tem mais o compromisso da loteadora, a coisa desanda. É muito difícil. Aí vai um trabalho também de educação ambiental, de conscientização das pessoas. Porque se cada um puder cuidar da árvore que está em frente ao seu lote, é muito mais fácil do que a prefeitura cuidar de milhares de mudas plantadas. A prefeitura tem um viveiro municipal. Essas árvores são utilizadas onde? Essas mudas produzidas? Então, o viveiro municipal ele tem uma estrutura até boa, apesar de pouca mão de obra, e ele produz as mudas tanto para a arborização urbana, quanto mudas ornamentais. Não essas flores que a gente está vendo em canteiros, as flores requerem um pouco mais de investimento no viveiro, de qualificação de pessoal. Acho que até deveria ser um processo que a prefeitura deveria pensar, porque essas flores são bonitas, mas são caras, duram pouco tempo. Então, você planta um canteiro florido, eles são compradas, ficam no viveiro, pouco tempo são plantadas na rua. Mas em pouco tempo tem que replantar tudo de novo, retirar e replantar outras. E as mudas da arborização são produzidas no viveiro. Elas passam por várias fases, porque a muda para a rua é diferente de uma muda para reflorestamento. No reflorestamento você produz uma muda, às vezes em tubete, uma germinação rápida, crescimento rápido. Em poucos meses você está com uma muda adequada para ir a campo. Aí é plantada e ali ela se desenvolve. No meio urbano é diferente. A muda ela tem que já vir desenvolvida para ter um certo respeito. Uma muda frágil, o índice de vandalismo é muito grande, então a muda já tem que ter um porte para impor um certo respeito, até pelo próprio porte dela, e já vir conduzida para não ter interferências inadequadas com o meio urbano. Por exemplo, o pedestre vai andar pela calçada, se tiver um galho a 1 metro de altura é complicado, então ela já tem que vir com os primeiros galhos, a gente recomenda que seja no mínimo 1,80 m, porque ele vai subir um pouco, então vai ficar um galho lá uns 2 metros e pouco. E para a muda estar com o primeiro galho 1,80 m, ela tem que estar com uns 2,5 metros mais ou menos de altura, então isso leva algum tempo. Então são produzidas no viveiro, mas é bastante demorado o processo. Tá certo.
Nós faremos um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje conversando com o engenheiro florestal Ciro Farhat, da CEMUSP, Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura de Maringá. Nós vamos falar agora um pouco sobre a questão da poda e da manutenção da arborização já adulta. Hoje em Maringá a gente vê vários relatos de problemas com árvores, né, em relação à poda e também à retirada de árvores. Como essa análise é feita dentro da Prefeitura? Bom, a pessoa primeiro liga no 156, com a ouvidoria da Prefeitura, e faz a solicitação, né, daquilo que ela acha que tem de problemas, o que ela precisa que seja feito. Então solicita uma poda, uma remoção, explica as causas, isso é feito, é passado no sistema, né, e nós fazemos a vistoria no local, para verificar se realmente procede o que a pessoa está colocando e o que deve ser feito. Quer dizer, independente do que a pessoa pediu, o que ela pediu é fundamental, porque a árvore não conversa com a gente. Sim. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Às vezes chega no local, não tem ninguém lá, saber o problema com o morador, com as pessoas, né, o histórico da árvore é importante também, saber que passou uma rede, por exemplo, de esgoto e danificou as raízes, alguma coisa assim. E a gente faz a vistoria para verificar realmente a situação que está aquela árvore e determinar o que vai ser feito.
é uma fila de espera bastante longa. E, como falei no início, a gente tem uma estrutura muito deficiente de técnicos, estrutura mesmo, de veículos velhos para fazer vistoria. Então, a gente não consegue atender a toda a demanda, toda a solicitação que é feita. E tenta fazer da melhor forma possível. Mas a vistoria também não pode ser uma coisa muito rápida, porque a árvore ela precisa de alguns critérios na análise, né? Então a gente tem que olhar a parte aérea, tem que olhar a questão fitossanitária, o espaço disponível, tem que verificar a parte subterrânea, menos aquilo que a gente consegue da estrutura de raiz para tomar alguma decisão do que deve ser feito. Hoje, né, a gente vê sempre que tem algum vento mais forte, várias quedas de árvores. Como o proprietário pode observar? O que ele pode observar para dizer se aquela árvore é um risco ou não é um risco dentro, né, ali de alguns critérios? Primeiro, uma questão de conscientização, deixar o espaço em volta do tronco da árvore livre de pavimentação. Então, muitas pessoas solicitam, hoje mesmo para fazer vistoria, a pessoa solicita para que você faça a vistoria na árvore, você chega lá, a calçada está grudada no tronco e ainda plantam trepadeiras em volta e você não consegue nem enxergar o que está acontecendo. Quer dizer, se o morador não consegue enxergar, o técnico também não vai conseguir. Eu não vou lá com uma maquita cortar a calçada dele, com uma enxada para tirar todas as plantas que foram postas em volta para verificar a situação da árvore. Então, manter essa área permeável com gramado, como a legislação estabelece, de preferência fazer aquela faixa de permeável de gramado, a calçada ecológica, ao menos 1,20 m por 2,40 m em volta de cada árvore, desde que seja possível, tem calçadas que são muito estreitas, não dá para fazer isso, e observar a árvore. Então, a inclinação, por exemplo, de tronco, nem sempre é um aspecto de risco. Depende como a árvore estava e como ela está agora. Então, uma árvore que está completamente reta, de uma hora para outra inclina, isso é complicado. Uma árvore que já tem uma inclinação desde nascença, porque ela vai em busca de luz, se desenvolvendo, normalmente não tem problema. Então, são observações básicas, verificar se faz barulho, se dá estralo, não tampar lesões, isso é outro equívoco que as pessoas fazem. Às vezes tem uma podridão na base do tronco ali, um oco, a pessoa joga areia, joga cimento, tampa tudo e depois chama para fazer vistoria. É como você colocar um durepox no teu dente e ir no dentista para ver a cárie. Ele vai ficar bravo, porque não consegue verificar o que você tem. É óbvio que a gente sabe que tem problema de mosquito de dengue e tal, mas fazer algo que seja fácil da gente constatar a situação, né? Não acobertar e mascarar a situação da árvore. Em relação à poda, Ciro, a gente sabe que a legislação não permite que né, a pessoa pode a árvore por uma série de questões. Mas como é que funciona isso? A prefeitura faz esse tipo de trabalho periodicamente, verifica se é necessário, ou o proprietário tem que ver, analisar e falar, olha, precisa por causa, não sei, da fiação? Como é que funciona a questão da poda? O ideal seria que a prefeitura fizesse uma poda preventiva sem necessidade de ninguém pedir. Não temos estrutura para isso. Então, os serviços de poda, a pessoa tem que solicitar também, e não é uma coisa que solicitou vai resolver o problema, tem que entender isso. É como cortar o cabelo. Eu já estou precisando cortar o meu. Então, você solicita a poda, normalmente demora até que seja feito, e quando faz, daqui a pouco vai precisar de novo. Então, tem que se conscientizar disso. Evitar de fazer por conta própria, seria um alívio para a prefeitura se pudesse autorizar o proprietário a executar a poda. Óbvio que se ele fizer, a gente vai usar de bom senso. Uma poda bem feita, não causou dano, né, não foi abusiva, não foi para liberar a fachada de uma loja, não desequilibrou a árvore, foi para tirar galho podre, galho seco. Não vai ter multa, nada. Mas se tiver um dano à árvore, né, vai responder pela legislação. Só que a gente não pode autorizar em função dos riscos, né? Riscos de vida, principalmente, e danos a terceiros. Então, a pessoa pode
cair da árvore, pode ser eletrocutada, né, porque tem rede de energia elétrica, as pessoas não conhecem isso direito, não sabem o que é uma rede de alta, de baixa tensão. Até o nosso pessoal, quando vai executar uma poda e tem uma rede de alta tensão, só faz esse serviço com auxílio da Copel. Então, não tem como a gente autorizar o proprietário a fazer esse serviço. Em relação à Copel, a gente também vê algumas reclamações, às vezes, de proprietários, né, que falam: a Copel fez uma poda na minha árvore que acabou desestruturando. Como é que funciona a poda da Copel também? Só para as pessoas entenderem um pouco. A Copel, na verdade, é uma companhia de energia elétrica, né? Então, a poda que eles fazem é para liberar a rede de energia elétrica. Não adianta a Copel estar fazendo poda lá, você solicitar para podar um galho que está em cima do teu quintal, qualquer coisa assim, que não é o serviço deles. Sim. Como a prefeitura não tem essa estrutura suficiente para fazer o serviço, a Copel tem liberação para fazer esse serviço na rede. Né? Melhorou muito, né? Antigamente, as podas na energia elétrica eram um caos, porque a gente tinha essa rede que é tradicional no Brasil inteiro, que é a rede de alta tensão nua, sem nenhuma proteção. Então, são 3 cabos de aço que vão a quase 9 metros de altura, está uma distância mais ou menos de 1,80 m entre um cabo e outro, você tem que manter uma margem de segurança para que não passe energia do cabo para a árvore de 2 metros para cada lado. Então, 1,5 m, 2 metros para lá, 2 metros para cá, tirava toda a brotação central da árvore, né, por questões de segurança. Hoje, com a rede compacta protegida, que os cabos ficam bem mais próximos, cerca de 20 centímetros, tem uma proteção de borracha, não é uma rede isolada, pode escapar energia. Mas essa distância dos galhos já reduziu bastante. A recomendação é de 1 metro de distância, mas a Copel já percebeu que até com 50 centímetros não tem dado problema, interferências na rede elétrica. E lógico que a rede elétrica ela tem mecanismos de proteção também. Se escapar energia, cai o transformador, né, para que não passe energia pela árvore e mate as pessoas que estão na calçada. Mas isso também não é o ideal, né? Porque se cai o transformador, isso é transtorno. Para quem necessita da energia, é um caos, né? E um serviço para a Copel. Então, o serviço da Copel se limita a isso, a liberar a rede de energia elétrica. Hoje, né, você mesmo já disse, a prefeitura não tem uma estrutura para atender toda essa demanda, tanto de retirada de árvore quanto de poda. Existe serviço terceirizado? Como é que está funcionando isso hoje dentro da administração? Existe. Hoje nós estamos trabalhando com 2 empreiteiras, que, diga-se de passagem, tem uma estrutura bem melhor que a da prefeitura, né, conseguem executar um serviço de melhor qualidade e maior quantidade, um preço até acessível, e a prefeitura fica bastante dependente disso. Estamos estudando a possibilidade de um melhor aproveitamento do setor de arborização, maior eficiência do setor, porque hoje a gente quase que joga no lixo toda a matéria-prima florestal, considera isso quase como lixo. As folhas, os galhos, os troncos, os leilões, os últimos leilões, a tonelada foi vendida a R$10. Como é que você compra uma tonelada de lenha a R$10 e você vai comprar um pacotinho de 40 quilos, 30 quilos, não sei quanto tem esses pacotinhos de lenha no centro de conveniência, e você paga R$15. Não, é uma desproporção muito grande. Então, a prefeitura tem que buscar essa eficiência de aproveitamento desse material, né, que é matéria-prima, de venda eficiente desse material, não para vislumbrar lucro, né, que não pode ter lucro na prefeitura, mas que esse valor seja justo, preço de mercado, e retorne para o setor. Aí o setor vai conseguir se reestruturar e não depender mais de terceirização. Mas é um longo caminho até lá. Outra questão em relação ainda a árvores mais antigas, né? A árvore tem uma vida, assim, vamos dizer, né? Lógico, se ela está lá na floresta, isso vai naturalmente acontecer. Chegou ao fim da vida útil dela, ela se vai.
Mas como é que isso acontece na cidade, com a arborização da cidade? Como é que isso se dá? Esse é um fato curioso que as pessoas às vezes pedem, justamente justificam a necessidade de remoção da árvore porque a árvore é muito velha. E o que é uma árvore velha? Você pega uma civipiruna aí, tem 30, 40 anos, é uma árvore velha. Ela vive mais de 300 anos, então não é velha. Óbvio que no meio urbano, como é um meio bastante alterado, que teve um trauma muito grande, tanto na parte aérea, porque tem muitas podas que são feitas não por necessidade da árvore, isso não está tirando galho seco, podre, doente, isso favoreceria o desenvolvimento delas, mas se tira galho porque está próximo ao imóvel, está encostando na rede de energia elétrica, está pegando no pedestre, nos carros, então, e a parte subterrânea, o trauma maior ainda, porque você tem ali galeria de esgoto, de água, rede de água pluvial, então o solo compactado, passa rolo compressor, aquele solo não é adequado para o desenvolvimento, então a árvore com todos esses traumas, ela tem uma vida bem mais curta. Então, para nós, a idade não é fator de risco. A situação da árvore, sim. Você pode encontrar uma árvore, Maringá está fazendo 70 anos, pode encontrar uma árvore que está beirando os 70 e está ótima, pode ficar muito mais tempo ainda. Você pode encontrar uma árvore com 10, 15 anos e que tem que ser retirada. Isso tem que ser analisado árvore caso a a árvore, caso. caso a caso. Certo. Uma outra questão, ainda em relação à arborização. Na rua, a árvore é do município, vamos dizer assim, entre aspas. E dentro dos quintais? Eu tenho lá a árvore dentro do meu quintal. Como é que funciona essa questão? A prefeitura também tem que fazer essa verificação de poda, de retirada? Como é que funciona quando está dentro do imóvel? Não, na verdade, o serviço da prefeitura se limita à área pública. Se a gente já não tem estrutura para fazer na área pública, você imagina se fosse cuidar de cada quintal, de cada jardim. E essa questão, essa relação de que a árvore na área pública é um bem público, o munícipe muitas vezes interpreta equivocadamente. Ele plantou a árvore, às vezes por uma deficiência da prefeitura, porque não tinha uma muda adequada, ou tinha até, ele retirou e pôs outra. Então ele se sente dono da árvore. Isso, de certa forma, até é bom. Mas quando começa a dar problema, aí a prefeitura é a dona e ele reclama. Então a gente tem muitos pedidos aí de solicitação de remoção por flamboyants em calçadas, nada contra a espécie flamboyant, em canteiros centrais, em praças, é maravilhoso, uma espécie adequada à arborização, mas em calçadas laterais não tem estrutura urbana para desenvolver aquela raiz tubular superficial que ele tem. Então a gente tem muitos flamboyants, ficus que têm o mesmo problema, abacateiro, mangueira, sete copas, são árvores que a prefeitura não planta e não põe nesses locais especificamente, mas o proprietário muitas vezes ganha a muda ou compra a muda, planta achando que aquilo vai ficar bom e quando dá problema, aí corre na fila de espera. Então a gente solicita que as pessoas tenham uma orientação, procure uma orientação para saber o que plantar, tem que pensar na árvore adulta. Então, ver uma mudinha do vizinho, redondinha, pequenininha, acho que vai ficar daquele jeito. Não sabe que a muda do vizinho dele tem só 3 anos de idade, 4 anos. Quando tiver 20, 30 anos, vai ficar enorme e vai ter uma série de inconvenientes, às vezes, que ele não quer para o imóvel dele. Então, procurar um profissional para saber o que realmente é mais adequado, solicitar que a prefeitura faça, que é obrigação da prefeitura, na verdade, fazer esse plantio. Ele pode buscar essa orientação na prefeitura de qual é a muda mais adequada e ele mesmo fazer plantar essa muda? Não tem nada que impeça. Estando bem orientado, não tem nada que impeça que ele faça esse plantio. Lógico, ele tem que estar consciente que ele está plantando na área pública. Então as pessoas confundem muito isso. Plantou e acho que a prefeitura tem que indenizar se for retirar ou tem que pedir autorização para ele para retirar. Na verdade, é um bem público. Se estiver causando transtorno por ser uma espécie inadequada ou transtorno a terceiros, não importa se foi a pessoa que comprou ou plantou. A prefeitura tem que tomar uma decisão.
Uma outra coisa, toda vez que uma árvore é retirada, obrigatoriamente tem que ser colocada uma no local, tem que ser replantada, ou isso depende Depende de da cada adequação? situação. Depende de cada situação, porque a gente tem muitas situações aí em que as árvores estão plantadas em um local inadequado, muito próximas umas das outras, isso é muito comum. É um erro básico de quem não conhece muito do setor. Você planta ali a cada 8 metros uma muda de grande porte, quando teria que estar a cada 15 metros, mais ou menos. Depende da espécie, depende da situação, largura de calçada, distância de poste. Então, tem inúmeras situações que a gente tem que analisar e ver se cabe uma muda ali naquele local, se tem que pôr em outro local, e tem algumas situações que realmente não cabe reposição. Se você insistir em repor, você está plantando um problema no futuro, porque não tem espaço para aquela árvore se desenvolver. Você tem que pensar na árvore adulta, no porte dela adulto. Sim. Existe algum projeto ou planejamento dentro ou da CEMUSP ou da Secretaria de Meio Ambiente para focar exatamente na educação? Porque me parece que muitos desses problemas seriam resolvidos com educação ambiental. Existe algum projeto, algum trabalho nesse sentido? Nós estamos agora discutindo e elaborando o plano diretor de arborização urbana. Isso é uma exigência legal, né? O Ministério Público já vem cobrando da Prefeitura há algum tempo. Então, há um grupo multidisciplinar, pegando aí funcionários da CEPLAN, do Meio Ambiente, da CEMUSP, de outras secretarias também, como Secretaria de Cultura e tal. Então, vários aspectos que envolvem a arborização. E pessoas voluntárias que são convidadas também a participar desse estudo. E um dos aspectos a ser analisado é a educação ambiental, que é fundamental. As pessoas têm que ser orientadas, é uma questão cultural, de saber como se comportar diante da arborização, fazer aquele esforço que seria muito pequeno para o proprietário fazer e muito grande para a prefeitura fazer por todas as árvores. Então, cuidados básicos, como a gente falou com relação à área permeável e outros cuidados que as pessoas podem ter. Tá certo, Ciro, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Essa e outras entrevistas você pode conferir no canal 16 da NET e também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.